bem-vindos a mais um programa do Ateliê de Coisas. Na nossa aula de hoje, a gente vai preparar 2 potes de celulares com técnicas diferentes. É uma peça super útil, além de ser um mimo para você deixar aí na sua área de trabalho. Então eu utilizei a técnica de aplicação de stencil e um scrap decor bem legal para aproveitar restinhos de papéis que você tem aí em casa. Eu espero muito que vocês gostem, então uma boa aula! Então vamos começar. Vou aplicar 2 técnicas diferentes no nosso suporte, mas todas elas com a base do nosso betume. Vou pegar dois apoios aqui e a gente vai aplicar de ambos os lados essa cor, que é o gel envelhecedor, na cor tabaco. Que eu vou aplicar de um lado. Como uma própria base. Ele fica legal para deixar na borda, como é o caso desse que a gente vai fazer em scrap decor. E ele fica bem legal também para a gente aplicar um stencil por cima, que são as 2 técnicas que eu defini para a gente utilizar aqui. Eu gosto muito de usar esse tom, né, essa técnica do rústico, justamente porque ele vai depois coordenar com qualquer ambiente. Eu acho que ele vai dar um efeito bonito. E com o rolinho a gente consegue fazer bem facilmente. Bom, bem aplicadinho, vamos secar e vamos aplicar no outro lado. Para quem preferir. Bom, agora a gente vai lixar. Eu já adiantei aqui um ladinho, depois de secar, e a gente vai lixar. Eu vou utilizar essa lixinha 320 com espuminha, que é extremamente confortável e dá um acabamento bem perfeito. Então, é normal a tinta sair um pouco e ficar essa borda, que é isso que vai dar, né, o rústico no nosso projeto. Principalmente nessa área aqui, vamos tomar cuidado, porque ela é mais delicada, tá? Para não acabar estragando.
Então, ó, ele vai ficar um pouco fosco, mas depois, quando a gente envernizar, volta ao brilho. Então, enquanto eu lixo todas essas pecinhas, eu vou convidar vocês, claro, para conhecer um pouquinho do Ateliê Arte Coisas. Atenção, artesãos e criativos! Chegou a Black Friday do Ateliê Arte Coisas e com ela até 50% de desconto em produtos que vão enriquecer ainda mais o seu artesanato. Prepare-se para aproveitar promoções das melhores marcas, como True Colors, Corfix, Souls Art, Condor, Woodplan, Glee Art e muito mais. São tintas, pincéis, telas, miniaturas, casinhas e acessórios com preços imperdíveis. Tudo o que você precisa para criar sem limites. E tem mais, a nossa queridinha linha Shakebox em MDF também entra na Black Friday Criativa, com modelos exclusivos e detalhes encantadores. Além disso, toda a linha de caixas de tampa solta em MDF está com aquele desconto especial que você ama. Vem viver a Black Friday Criativa com a gente, aqui no Ateliê Arte Coisas, que fica na Avenida Tinga 252 ou pelo nosso site, atelierdecoisas.com.br. Então vamos lá, peças já lixadas, bem lisinhas. E aí a gente vai lembrar então como essa peça fica montada, que é dessa maneira aqui. Então a gente tem essa abertura, que é para o celular conseguir inclusive carregar se for necessário, né? Então aqui fica, a gente pode fazer uma decoração nessa parte e aqui também dá para fazer legal. Então eu vou fazer a minha primeira sugestão, que é uma aplicação de stencil. Eu peguei um stencil de folhinhas, aqui tem uns arabescos que eu acho ele bem neutro. E vou utilizar a nova tinta acrílica da Decorfix Fosca na cor alecrim. Já aproveito para tirar algumas dúvidas da aplicação do stencil. Que uma das aplicações, né, mais fáceis de fazer são com pincel. E o ideal é que a gente use o pitois, que é esse pincel aqui arredondado, de cerda mais durinha. Então eu hidratei ele na água e estou tirando bem o excesso dele aqui no meu paninho. Porque de verdade é só para hidratar as cerdas, a gente não deixa em excesso, tá, esse produto. Então eu venho, ó, trabalho bem o pincel na tinta. Então, pego toda tinta nessa parte do pincel e vou então vir aqui e vou posicionar o meu stencil, certo? De uma maneira como se fosse uma estamparia mesmo, tá? Então não é uma tinta com alto contraste no marrom, mas acho que vai ficar com um detalhe bonito. Tendo consciência da quantidade de tinta que eu peguei, olha só, eu vou fazendo esse movimento aqui de circunferência, tá? Sempre a favor do meu stencil. Então, se eu tenho um arabesco, ó, eu vou fazer como aqui, eu vou fazer esse movimento, não tem por que eu atritar, né? Eu machucar o stencil, porque isso faz perder a qualidade da minha pintura e também faz eu estragar o meu stencil. Então, o ideal é sempre hidratar as cerdas e pintar conforme o meu desenho, a favor do meu desenho. É uma técnica super fácil, gostoso de fazer, inclusive com as crianças, e fica um mimo útil para utilizar em diversas ideias de brindes, né? De brindes, de lembranças. Ó. Olha que fácil, simples e bonito que fica. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma borda aqui também, ó, para complementar essa parte aqui. Pouquinha tinta.
ó. E aí eu vou fazer na base. Então, lembrando que a base a gente vai encaixar assim, né? Então, eu vou deixar essa parte aqui de baixo da base, eu vou deixar só no betume. Então, eu vou fazer agora aqui, nessa parte superior, e nesse encaixe aqui. Então, eu venho, posiciono novamente. A hidratação da cerda, ela é feita somente lá no início, tá? Que é pra tinta correr melhor nessa cerda. Então, também é pra hidratar, não deixar com água, tá? Às vezes eu começo com umas batidinhas para eu ter certeza da quantidade de tinta que eu tenho, né, no meu pincel. E aí, quando eu me sinto mais segura, assim, eu faço o movimento circular, com preenchimento total. Então, uma camada já vai ser suficiente pra gente. Olha só que lindo. E aí eu vou aproveitar também e já fazer essa parte aqui, ó. Se eu sentir que meu pincel começou já a ressecar, eu vou com uma gotinha de água e ponho aqui. Justamente para a tinta não ficar diluída e borrar o meu stencil. Então, ó, veja que eu trabalho bem ele na tinta, só realmente para dar uma hidratada. E não para fazer borrar. Nada de mergulhar ele no baldinho nesse momento. Uma gotinha. E aí sim. Também uma dica que também é válida, pode prender ele com a fita crepe também. Ó, dei umas batidinhas, vi que tá ok a quantidade de tinta. Eu volto. Movimento suave e circular. Feito em tudo. Então, olha só que lindo e delicado que vai ficar essa peça. Depois, só envernizar, né? E a gente pode até colocar na parte de trás alguns pontinhos de luz, aí com strass ou até uma perolazinha. Feito. Bom, daí a gente vai então para o nosso outro, que eu queria compartilhar, uma outra técnica que é ótima também para quem tem restinhos de papéis de scrapbook, porque a gente não vai usar uma folha inteira, né? E a gente consegue aproveitar esses restinhos. Então aqui eu tenho, por exemplo, um pedaço do SD 1375 que tem um ripado e um floral. E aí eu posso sim aproveitar. Então sempre para não ter perigo de ficar de ponta cabeça e tal, eu sempre falo pra gente montar a peça e visualizar onde a gente vai colocar o quê. Então, eu vou colocar nessa parte superior, na parte inferior e nessa aba aqui, que vai ficar apoiadinha. No restante, não é necessário, por isso que a gente pintou.
E eu não vou colocar inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma bordinha também, porque eu acho que vai ficar extremamente charmoso. Então, ó, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou medir. Ó, essa peça tem 7,5 centímetros, então eu vou cortar uma largura de 7. Sempre descontando um pouquinho, para não ter perigo também de entupir aqui o encaixe, tá? 7 por 10,5. Então, a gente vai cortar 7 por 10. E aqui, mesma coisa, só que a largura vai ser por 6,5. Então, vamos lá. Vou tirar a altura. Aqui primeiro vou tirar esse código de barra, papel. Então, primeiro eu vou tirar uma faixinha de 7, mais uma de 7. Eu vou pegar aqui essa ponta que tem até uma florzinha, ó. Por 7. E aí eu vou cortar as alturas. Então, uma aqui vai ser por 6,5. E as outras vão ser por 10. Lembrando sempre que a refiladora é um facilitador, mas na ausência dela a gente pode utilizar estilete, a gente pode riscar e cortar com a tesoura. Também por 10. 10 redondo. Ó, a gente vai utilizar assim. Acho que até para ficar mais proporcional, eu vou deixar com 6,8. Eu acho que vai ficar mais bonito. Aí sim, ó, a margenzinha. Aqui também. E aí a gente vai para colagem. Então, a gente vai pegar a cola branca mesmo. Vou utilizar aqui o frasquinho aberto, né? Porque sempre vai mais cola quando a gente fala de colar pedaços maiores. Então, é mais fácil, inclusive, tirar o dosador da cola. E aí, a gente vai passar com o rolinho. Já vai deixar separadinho aqui uma espátula, tá? Quando eu faço colagem como essa aqui, que a gente vai colar no papel, vai colar no projeto, né? O papel é menor, eu não passo na peça. Eu faço aqui direto no papel de scrapbook. Então, eu vou pegar um apoio. Ó, vou pegar um apoio aqui e vou passar. Vou vir aqui. E, ó. E vou centralizar com essa bordinha que eu acabei de pintar.
o mais certinho possível. Feito isso, então, vamos lá, né? Vai ficar assim, na verdade. Então, ó, as pessoas vão ver dessa maneira a parte de trás. Então, eu já posiciono aqui, ó. Vai ser assim. Só para não se perder e para ficar com um detalhe legal. Virei do avesso aqui para não pegar cola. Vou passar aqui. Quantidade de cola para que eu consiga movimentar o meu papel certinho, tá vendo? Se eu passo uma cola muito sequinha, eu também perco esses movimentos aqui. Então, ó. Aqui é a mesma coisa. Então, olha que peça fácil de fazer, né? Gostosa, dinâmica, que dá para aproveitar aí os papéis, dá para aproveitar os stencils. E olha que lindo que fica. Bom, agora eu vou preparar tudo aqui pra gente vernizar e dar o acabamento final aqui nessas peças. Enquanto isso, mais um pouquinho do Ateliê de Coisas pra vocês. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usando os scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê de Coisas. E agora, para finalizar, a gente vai usar o verniz acrílico brilhante da Corfix, que eu estou simplesmente amando o resultado. Já apliquei na parte de trás e agora eu vou aplicar nessa parte da frente. Vou mostrar para vocês o brilho com 3 camadas. Olha só que coisa mais linda. Então, a gente vai aplicar. Ele tem um aspecto leitoso, esbranquiçado, mas ele fica totalmente transparente. É ótimo aplicar aqui com um rolinho de espuma, porque fica bem uniforme. Vamos lá. Vou aplicar aqui uma camada e vou dar as demais camadas enquanto vocês veem aí um pouquinho do Ateliê de Coisas. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Bom, e depois do verniz passado, aqui ó, dos dois lados, eu vou pegar a vela, essas velas que a gente usa para acender quando acaba a força, e vou aplicar somente nesse encaixe aqui, ó. Vou aplicar fazendo esse movimento aqui, que é para deslizar melhor a minha peça.
Então, ó, passei 3 camadas de verniz. Eu passei o verniz acrílico brilhante, mas vocês podem aplicar o fosco também. Aí fica de gosto pessoal. Então, eu vou aplicar tanto numa parte quanto na outra, usando essa própria ponta que a gente usa para acender. E isso vai fazer ele deslizar mais facilmente. Posso aplicar também depois lustra móvel, que ele perde essa aderência que muitas vezes fica. Então, ó, basta aplicar então nessa parte do encaixe. E aí a gente vai fazer muito mais facilmente, vocês vão perceber esse encaixezinho aqui. E olha só, gostaram? Eu estou apaixonada. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Meu convite fica para semana que vem com um novo passo a passo preparado para vocês. Um super beijo e até breve!